Oi, gente, estamos de volta. Meu nome é Natália Antônio e seguimos nessa série sobre empreendedorismo, como empreender aqui na Suíça. E para tirar todas essas dúvidas, estamos mais uma vez com o nosso convidado de honra, Dr. Roger Miller. Tudo bom, Roger? Tudo bem, é um prazer, bem-vindos de novo. Vamos começar com as perguntas. Então, tem um assunto muito interessante e que causa muitas dúvidas, que é uma pessoa que está afastada por doença, tirou uma licença, pegou um atestado e tirou uma licença. O empregador, ele está impedido de demitir essa pessoa por quanto tempo? Pois é, isso é um assunto meio complicado na Suíça mesmo, até porque, por incrível que pareça, né, mas direito de poder trabalhar e o direito de receber salário não é a mesma coisa na Suíça. Você está falando na tal chamada estabilidade contratual. Sim. Em caso de um impedimento do empregado de prestar o serviço, seja por gravidez, por acidente, doença, etc., existe uma estabilidade contratual em relação ao tempo de serviço da pessoa. No primeiro ano de serviço, só é de 30 dias. Depois de 30 dias, o funcionário, mesmo doente, pode ser demitido. Diferente do Brasil. Exato. No segundo até o quinto ano de serviço, essa estabilidade contratual já é de 90 dias, desculpa, e a partir do sexto ano de serviço são 180 dias, ou seja, um meio ano. Isso é enquanto a duração do vínculo empregatício. No outro lado, você tem o que geralmente interessa mais, né? A questão por quanto tempo vou receber ainda meu salário? Quem é que vai me pagar o meu salário nessa época? E aí tem dois sistemas diferentes, na verdade mais, né? Você tem a licença maternidade ainda com um seguro apropriado durante 14 semanas, mas distinguindo entre doença e acidente, temos a situação que seguro contra acidente é obrigatório na Suíça, seguro contra doença não é obrigatório, apesar de que a maioria das empresas tem, mas não é obrigatório ainda. Muitos, principalmente pequenas e médias empresas, não têm o seguro porque custa caro. Então, a regra é assim: se houver um impedimento por acidente, obrigatoriamente existe seguro, e o seguro geralmente, numa média, paga 2 anos, ainda 80% do salário. Existem casos onde que o seguro até paga mais tempo ainda, mas eu falo 2 anos porque depois de 2 anos entra normalmente a caixa de invalidez, ou seja, que geralmente existe a obrigação de fazer o cadastro na caixa de invalidez depois de 1 ano. Eles têm 1 ano de espera obrigatoriamente, são esses 2 anos que o seguro ainda paga, e depois entra a caixa. Em caso de doença, é um pouco diferente porque o seguro não é obrigatório. Para os que têm o seguro, geralmente o seguro também paga durante 2 anos ainda 80% do salário. E se não tiver seguro, a lei trabalhista suíça, que em muitos pontos favorece um pouco mais o empregador, fala que o direito é só de receber ainda o salário por tempo adequado. Agora, o que é esse tempo adequado? Os tribunais desenvolveram
uma prática e tabelas. Tem a tabela de Zurich, tem a tabela de Berna, por exemplo. E essas tabelas também prevê continuidade salarial, estabilidade salarial em função do tempo de serviço, mas é muito pouco. Assim, no primeiro ano de serviço falamos em 4 semanas, e não tenho as tabelas de cor agora, mas depois falamos em algo como 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas com mais tempo de serviço, o que pode causar um problema relativamente grande para quem tiver uma doença mais pesada e trabalhou numa empresa sem seguro, não é? Verdade. E o que essa pessoa, por exemplo, ela existe algum recurso que esse trabalhador que tem uma doença mais grave possa recorrer dentro da empresa ou com o Estado? Então, o sistema de seguridade social é composto por esses pilares. No primeiro lugar, você tem esses seguros privados, como que a empresa fecha com as asseguradoras contra a doença dos funcionários, contra acidente. Isso geralmente cobra, então, dependendo da situação, as primeiras semanas até os primeiros 2 anos. Depois você tem o seguro de invalidez, que a partir de uma incapacidade laboral de pelo menos 40% começa a pagar uma pensão parcial. É um procedimento bastante difícil de acompanhar, os requisitos são relativamente estritos para receber algo. Se existe ainda uma capacidade laboral, ainda que seja parcial, depois da demissão, tem o seguro contra o desemprego, com que o funcionário tem direito a receber subsídios, condição dada que tenha contribuído por pelo menos 12 meses. Tá? Isso é o requisito. Quer dizer, estrangeiro recém-chegado na Suíça tem mais dificuldade, se perde o trabalho já no primeiro ano de serviço, porque não tem direito a receber da Caixa de Desemprego, que geralmente paga também 80% do salário, por uma duração de 2 anos, e depois disso, ou se não preenche os requisitos para receber subsídios da Caixa de Desemprego, só sobra sobram nos cofres públicos o serviço social do município onde que a pessoa mora. Então ainda tem uma ajuda. Tem uma ajuda, sim, ninguém vai ficar na rua, ninguém vai passar fome, mas os processos são complicados de aplicar por subsídios e é uma papelada relativamente grande e isso. E vinculado a uma série de obrigações também da parte do assegurado, não é? Tem a obrigação de se apresentar regularmente em encontros com a pessoa competente lá nos centros de intermediação de trabalho, no tal de Regionale Arbeitsvermittlungsamt, né, no RAF, tem que procurar mensalmente empregos, tem que se apresentar em outras vagas, tem que se justificar porque não procurou tanto, porque não deu certo. Tem a obrigação de visitar os cursos que eles estabelecem. Às vezes pode ser uma vantagem também, né, que você ganha um curso de alemão ou pode até... Já vi uma vantagem. Isso.